Bom dia, patriotas! Hoje a gente vai falar sobre fascismo. Fascismo é uma palavra que está bastante na moda e virou praticamente sinônimo de todas as pessoas que não estão alinhadas aí com a agenda do regime atual aqui no nosso país. É, da gente tentar compreender por que a gente recebe esse carimbo, né? A gente normalmente, obviamente, a gente não aceita, porque a gente sempre parte do pressuposto de que o fascismo tem origens que nada tem a ver com as nossas crenças. Isso é fato, né? Mas que para os comunas eles têm uma visão diferente e tem também uma base teórica que ampara esse conceito e que poucas pessoas se dão conta ou comentam que, do ponto de vista dos comunas, eles não estão errados. Então, nós vamos tentar entender do porquê que a gente recebe esse carimbo. Bom, lá no início do fascismo, né, ele nasce com o nacionalismo e a partir de ideia de dois pensadores italianos, o Gentili e o Presolini. Eles pensavam que o Estado é a manifestação suprema de Deus na Terra. Da mesma maneira que Marx é um reacionário da Idade Média, e esses ideólogos são reacionários do domínio político do Império Romano e do domínio cultural da Renascença italiana, o seu lema era nada para o indivíduo, tudo para a Itália. Eles se firmavam no nacionalismo extremo, que era o que diferenciava dos marxistas europeus, mas não dos marxistas italianos, de modo curioso. Somente em 18 que os marxistas locais aderiram à Internacional de Moscou. E isso está muito bem descrito no livro livro de história do Burns, que é onde a gente se baseou para fazer essa breve pesquisa do início aí do fascismo. Importante dizer que o Mussolini, o Benito Mussolini, né, o fascista maior lá da Itália, era um marxista de carteirinha. E seus pais também. Ou seja, ele era um marxista do berço, desde o berço. O próprio Mussolini dizia-se socialista, mas adotava o nacionalismo típico do italiano e o sindicalismo muito presente na Itália do século XX. Mussolini fazia uma imitação, uma simulação da democracia na Câmara, lá na Câmara italiana. Os representantes não eram eleitos diretamente pelo povo. O fascismo de Mussolini deixava a iniciativa privada fazer o que quisesse, desde que dentro dos interesses do Estado. O governo dele, né, do Duce, como ele era conhecido, ficou dono de 25% das indústrias italianas em 1939. Ou seja, nessa data, de acordo com o Burns, a economia, um quarto da economia da Itália, de alguma maneira, estava na mão do Estado. Mussolini chamava os capitalistas, que era a classe tolerada, era a classe socialmente produtiva. Assim ele se referia aos capitalistas, classe socialmente produtiva. Logo, dá para ver que ele não tinha um grande apreço pelas pessoas que correm risco e buscam lucros. Também afirmava que a liberdade individual é, abre aspas, um cadáver em putrefação. Então, ele não tinha um caráter individualista, ele tinha um caráter coletivista, nacionalista. Esses traços são marcantes no fascismo histórico, vamos dizer assim, o fascismo italiano. Entre outros traços, tinha lá o totalitarismo anti-individualista, o nacionalismo exacerbado e o militarismo de guerra,
né? Na época, o Mussolini se envolveu, antes da Segunda Guerra, ele tinha já se envolvido em duas grandes batalhas fora das fronteiras da Itália. Curiosa e inteligentemente, teve um governo que deu grande relevo à Igreja Católica. Então, veja bem, apesar de ser um socialista, ele entendia que a Igreja Católica, para a sociedade italiana da época, né, década de 20 e 30 na Itália, tinha um ponto bastante relevante. Os italianos foram obrigados a comprar sua estabilidade e ordem ao preço de uma brutal uniformidade de pensamento e de ação. Bem, esse é um breve contexto histórico do fascismo. Mas, como eu disse, o objetivo desse vídeo é a gente tentar entender por que a gente é rotulado de fascista. Na década de 50, um teórico, um estudioso chamado Theodor Adorno criou uma coisa chamada escala F. E esse F maiúsculo é de fascismo. O que ele tenta fazer? Se a esquerda mundial sempre olhou e dizia que qualquer pessoa que não se alinhasse aos preceitos, ao que dizia, né, o ideário marxista, era considerado, por óbvio, fascista. E estava do outro lado, ou seja, se existe uma esquerda, se você não está do lado da esquerda, você se opõe aos marxistas, logo você está no aspecto oposto, você está na direita, né, por decorrência. Mas, claro, como a gente viu, isso não é fato, de acordo com as ações do Mussolini e de outros governantes dessa época lá do século XX. O que falava essa escala F? E aí a gente entra exatamente na explicação. O Adorno, esse pensador, ele criou essa escala e dizia o seguinte, vou ler aqui, as características, né? E aí ele ia dando graduações a partir da quantidade de aderência a esses conceitos que ele mesmo criou para rotular alguém de ou mais ou menos fascista. Você tem graus, de acordo com esse pensador, graus de fascismo, né? E aí a gente vai tentar explicar aqui e aí tentar compreender também por que a gente é chamado dessa forma. Bom, primeiro, adesão ao ideário burguês. Ou seja, o ideário burguês basicamente é o quê? Pessoas trabalham, ganham dinheiro, prosperam, essa é a ideia. Se você tem um negócio, você quer lucrar o máximo possível, você quer crescer o máximo possível. Quanto mais aderido a esse pensamento e a esse ideário burguês, mais fascista você é, de acordo sempre com essa escala F. O que mais que o Adorno fala? Acriticismo em relações de autoridade moral. Bom, o que ele queria dizer com isso? Olha, você não é crítico à autoridade moral. Bom, uma das autoridades morais é o Papa, é a Igreja, os líderes cristãos. Então, se você não contesta, se você não é crítico ao que prega, por exemplo, né, a Igreja Católica, mais aderente ao fascismo você é, de acordo com essa escala. E aí você vai colocando pontos nessa graduação de fascismo. Vamos para o próximo. Agressividade autoritária. Então, aí quanto mais você desejar que a agenda dos marxistas não avancem, você vai ser considerado como autoritário, né? Isso é de acordo sempre com essa escala. E sempre reagindo de modo agressivo. Essa questão do modo agressivo sempre tido como agressão uma crítica. Isso é importante dizer também.
hostilidade e desprezo às humanidades. Aqui, eu não sei muito bem, porque se ele queria já, essa questão de humanidades, queria se referir às minorias, por exemplo. Ele bolou essa escala F em 1950, então eu não sei até que ponto isso estava em jogo na época. Mas hoje, com certeza, ou seja, se você despreza de alguma maneira essa agenda de gênero, essa ideologia de gênero e esse tipo de coisa, mais fascista você vai ser. ênfase nas relações de dominação e submissão. Bom, esse é um caso clássico, né, de marxismo. Ou seja, para o marxismo sempre vai haver dominante e dominador. Quanto mais você compreender que toda a sociedade tem a sua hierarquia numa empresa, dentro da casa, na igreja, na empresa, enfim, em qualquer lugar onde você se coloca na sociedade, existe uma hierarquia. Bom, e ela deve, de acordo com eles, deve ser criticada. De acordo com quem não é aderente ao marxismo, ela deve ser seguida. Ela pode até ser criticada, mas enfim, deve ser seguida a princípio. Então, quanto mais você seguir e atender a essas relações de poder e de hierarquia, por consequência, mais fascista você vai ser. Bom, aqui ele fala superstição e estereotipia. Bom, superstição basicamente são crenças em coisas que não são a matéria pura. Por exemplo, quanto mais crença numa religião ou crença em Deus, ou mais aderente a uma determinada religião você for, mais fascista você é. Mais uma, oposição à subjetividade. Bom, o que ele quer dizer aqui com subjetividade? Eu entendo que ele quer dizer subjetividade a questão do relativismo, ou seja, a verdade ela é relativa, a beleza ela é relativa, o bem e o mal são relativos. Então, quanto mais você relativizar essas coisas, menos fascista. E quanto mais você entender que o belo é belo, o bom é bom, o mal é mal, e a verdade é a verdade, ou seja, o fato é o fato, mais fascista você vai ser. Vamos para o próximo. Projetividade de temas externos para elementos exteriores. Bom, não compreendo isso, então eu vou pular. Preocupação excessiva com sexualidade. Então, quanto mais você for contra e falar sobre, de novo, a questão de agenda, que tudo envolva sexo, ou gênero, ou identidade de gênero, ou sexualização precoce, ou que seja, qualquer situação onde você levar isso para o debate, ou seja, se você se colocar contra a agenda da esquerda, com argumentos, eles vão rotular que você tem uma excessiva, dá uma preocupação excessiva à sexualidade. Quando não, nós entendemos o contrário. Nós nos colocamos contra sexualidade de acordo com essa agenda nova. Isso a gente não quer. Na maioria dos casos, isso é fato, né? E pode ser tanto pessoal quanto a atitude dos sujeitos. Bom, a gente vê claramente que esta escala que ele cria, ela tem pouco ou nada a ver com o fascismo histórico, ou com as bases tanto teóricas quanto as ações do Benito Mussolini na Itália. Então, a gente não precisa concordar com o tema, mas a gente tem que entender que existe isso, e na cabeça dos marxistas, dos comunas, de alguma maneira, isso
mesmo que eles não saibam o que é escala F, mesmo que eles nunca tenham ouvido falar do Theodor Adorno, mesmo que eles nunca tenham ouvido falar sobre a escola de Frankfurt, eles de alguma maneira compreendem isso e rotulam. Muitos repetem como papagaio, mas muitos têm uma concepção ainda que falha dessa questão. Bom, pessoal, espero que eu tenha explicado e iluminado um pouco esse tema que está tão na moda hoje em dia. Um abraço, fiquem com Deus.